Olá, boa tarde. Estamos aqui mais esse sábado maravilhoso. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Freia, Amanda, Sandra, Linda, Cláudia, Mari, boa tarde. Carita. Estamos aqui mais um sábado para o nosso café virtual, para o nosso bate-papo. Kênia, lindona. Gostou, Mari, dos meus óculos? Muito fashion, né? Bem Cristiane mesmo, né? Cris. Que bom ter vocês aqui, viu? Amandinha, Carol, que bom ter vocês aqui. É tão bom. A gente vai pensando os temas, vai pensando tudo com muito carinho. Aldimar, nossa Paraíba, nossa João Pessoa. Pois é, gente, fiz um óculos novo, bem clean, bem colorido. As minhas cores hoje estão se misturando para a gente poder ver, né? Cada emoção tem uma cor. Claudinha, que linda ter você aqui. Carla. O meu colorido hoje é a representação, né? Das emoções. Então a gente sabe que, principalmente nesse filme que a gente vem falando, Anápolis, Carla de Anápolis, um prazer, Catinha. Então a gente falando de Raíssa, que legal ter você aqui. A Aninha, Paloma. Então a gente viu no filme que cada emoção tem uma cor, né? E a gente vai conversar um pouquinho disso. E aí hoje eu vim representando todas as emoções, bastante colorida, representando todas as emoções pra gente ver. Ana, representando como todas as emoções são importantes. Juliana, muito bom mesmo ter vocês por aqui. Nós vamos conversar bastante, fazer várias reflexões. E eu acho que é importante. Ai, que bom, Paloma. Paloma fez o curso comigo, Ju, o Wendel, Cláudia, Claudinha, Caldas também. Prazer estar aqui de novo, sábado. Um grupo sempre que está aqui com a gente, tomando nosso café, conversando um pouquinho. Então, acho que é isso que é importante, a gente estar aqui, ter esse momento, tirar esse momento pra gente, né? Muito importante. Eu queria agradecer, e aí a minha emoção nesse momento é de alegria. Minha mãe linda, por aqui sempre. Então, vamos lá. Lu, minha irmã, por aqui também. Que bom ter vocês aqui nesse sábado, todo sábado aqui com a gente. A gente vai ter algumas novidades aí mais pra frente. Sigam aí a página que vocês vão saber. E aí a gente trazendo, né? As reflexões durante a semana, eu fui falando de algumas, né, das emoções que estão no filme Divertidamente. A gente, quando eu tava pensando, né, a gente tava pensando e aí veio a questão das emoções e aí veio logo o filme, né? E aí o filme Divertidamente, né? Eu não sei se vocês já conhecem, mas ele é maravilhoso. Ele coloca de uma forma muito tranquila, de uma forma muito suave, a questão das memórias e das emoções. Então, a neurociência já explica isso pra gente, né? Que toda memória que a gente tem é ligada a uma emoção. Quem já viu o filme
viu que ela... Fabi, que bom ter você aqui. Então, que tem aquelas bolas coloridas, cada cor ligada à sua emoção. Então, ela faz uma memória ligada à emoção que ela sentiu, né? Então, a alegria, o medo, o nojo, a raiva, a tristeza. Então, é o que a gente sente, que a gente tem, são emoções diárias, né? Às vezes a gente tem essas emoções todas num dia só, dependendo do momento e do que a gente está passando, né? E esse momento agora, mais do que nunca, né? A gente fragilizado, e isso a gente precisa fazer pensar. Eu tenho uma amiga muito querida, a Alexandra, que estava aqui na nossa primeira live, e ela sempre fala, e ela me ensinou a pesquisar e a olhar para a gente ter uma saúde. Ela falou na nossa live, uma saúde emocional, a gente precisa de 4 aspectos: o social, o físico, o emocional e o espiritual. E são 4 aspectos que a gente vai trazer aqui. E aí a gente vai fazer essa relação com o Divertidamente, que vai falar das emoções e traz pra gente, né? Qual é a diferença entre emoções e sentimentos, né? Será que tem emoções positivas, emoções negativas, né? A gente vai fazer pensar também. Vocês já perceberam que o cabelo quem viu o filmezinho, alguns trechos aí nos nossos links durante a semana, o cabelo da alegria é azul, né? Por quê? O colar do nojo é roxo, né? Tá ligado às outras emoções. E aí a gente vai saber por quê. Então eu vou começar fazendo aqui o convite. Vamos lá. É uma amiga muito... A gente já se conhece há um tempo, ela tá por aqui, também foi uma das primeiras a entrar. Vamos aqui. Vamos chamar ela, tá aguardando aí a conexão dela. Vamos lá. Oi, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Gente, a Kelly é uma querida. Oi, gente, tudo bem? Ela é psicóloga clínica, escolar, psicopedagoga, né? E aí eu achei bem pertinente da gente ter essas especialistas com esses olhares, né? Para a gente poder falar um pouquinho dos 4 aspectos que eu falei com vocês, né? O Uhum, social, o emocional, o físico e o espiritual. E aí, sei. Kenny, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ligado aí ao emocional. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Diz pra gente aí um pouquinho. Primeiro é um prazer estar aqui, viu, Cris? Agradeço muito o seu Bom, convite, fiquei muito honrada, muito feliz, viu, com a sua que bom. iniciativa. Então vamos lá. A emoção, geralmente, ela é uma reação a um estímulo do ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou atarefada, aí você me oferece ajuda. Eu vou ficar alegre com isso, né? Porque eu vou ter a sua ajuda. E em decorrer dessa emoção, eu gero um sentimento de gratidão. Então, olha só, a emoção, ela é uma consequência de um estímulo que eu recebi do ambiente, no caso, a sua ajuda. E o Bom, sentimento é a gratidão. Então, o sentimento é a consequência da emoção. Então, geralmente, Cris, a emoção, ela dura um curto espaço de tempo, né? Eu fico alegre, isso aí depois vai terminando. O sentimento não, por um tempo mais longo, às vezes a vida inteira. Dependendo da situação, eu vou ser grata a você a vida inteira, né? Então, a diferença é uhum, essa. E emoção a gente não consegue esconder muito, né? Quando eu tô triste, as pessoas sempre falam, eu tento esconder, você não tá legal hoje, né? A gente é sempre ouve isso, verdade. principalmente quem é mais próximo. O sentimento Isso. eu já consigo esconder, né? Se eu tenho uma mágoa de alguém, eu consigo esconder isso, né? E aí tem o E amor também. Então a diferença geralmente é essa. Às vezes a gente usa como sinônimo, né? Emoção e sentimento. Mas não, são coisas sentimento. diferentes, questões conceituais bem diferentes, tá? É bom a gente sempre lembrar isso. Por isso que eu quis até trazer, porque é muito legal, é muito interessante que no filme a gente vê exatamente só as emoções, né? Às vezes Exato. tá a menininha
né? Porque os sentimentos a gente não consegue ver porque ele é mais intrínseco, né? Então, tá ali guardado dela, né? E que os dois geram memórias, né? Então, por exemplo, o que você fala, tem a memória ali quando ela vai comer o brócolis que ela sente nojo, né? Acaba gerando ali um sentimento de que ela nunca mais vai comer aquilo, né? De angústia, Exatamente. e aí cria Aham. aquela memória, né? E isso é muito Exatamente. importante a gente ter essa diferença. Até quando você fala que as emoções ela vêm do ambiente, agora mais do que nunca, né? Com o isolamento ali social, Social. Uhum. acaba sendo um ambiente que vai gerenciar aí essas emoções e alguns sentimentos que a gente precisa cuidar disso, né? Exatamente. Às vezes ficam mais aflorados, né, Cris? Então tudo fica muito intenso. Às vezes uma coisinha que não te deixava triste, agora com tudo que a gente está vivendo, com todas essas privações, né? Porque a gente está privado de muita coisa que a gente fazia antes e não está podendo fazer agora. Então as emoções vêm mais à tona, né? Daí a importância da gente trabalhar essas emoções, principalmente com as crianças, até nós adultos às vezes, né? A gente não sabe Exatamente. lidar, né, bem com as emoções, então é muito para a gente também. O É, próprio filme que você tem usado, né, o Divertidamente, ele é um desenho, mas assim, para muitos adolescentes e adultos, ele passa muito aprendizado, né? Ele tem muitas basta. questões ali da psicologia que dá para trabalhar com qualquer pessoa, com qualquer faixa etária, né? Então, É. todos nós temos que saber lidar, né, com as E emoções, a muitas gente vezes precisa as aprender. crianças elas não conseguem mostrar as emoções, né? Ela não consegue Exatamente. mostrar os sentimentos, né? Geralmente aquela criança que É. é muito E assim, indisciplinada. Oi, Cris. aham, não, É é isso assim, mesmo. que bate muito nos colegas, né? Que briga muito com os irmãos, que chora muito. Geralmente essa criança não está sabendo se expressar, né? Ela não está sabendo falar É, o que está sentindo e não está sabendo lidar com essas emoções. Por isso a importância, né, da psicoeducação, de educar as crianças emocionalmente, né? isso é E isso é muito tão bom. importante, Cris, porque a nova BNCC, né, que foi homologada agora em 2018, que é o documento que rege a educação básica, ou seja, ela tem todos os objetivos que a gente tem que alcançar ao final de cada ano escolar, né? Que é a Base Nacional Comum Porque Curricular. E lá, a isso, maioria dos objetivos, ele envolve uma competência socioemocional, né? Ou nossa emoção. seja, hoje, a aprendizagem cognitiva, ela é tão importante também quanto o aspecto socioemocional das crianças. A gente tem que trabalhar nas escolas a empatia, a solidariedade, a responsabilidade, a tolerância à frustração, né? Que hoje as crianças não conseguem receber um não. E isso na escola a gente precisa trabalhar também, né? Desde cedo. Isso, exatamente. E a gente também pode perceber, né, no filme, traz uma reflexão para a gente, né, e uma pergunta. Todas as emoções são importantes? Existem emoções, né, positivas e negativas, né? Eu tenho uma amiga que está aqui com a gente, a Mariama, ela fez até uma live sobre a raiva, né? Será que a raiva é Aham, toda negativa? Será que ela não traz um estímulo para a gente se melhorar de algumas formas, né? sim. Então, Aham. assim, as emoções, todas elas são importantes, né? Tanto a criança Todas, como a gente mesmo vivenciar. todas. Precisa ensinar isso para as crianças, né, Cris? Porque às vezes a gente fala assim, não fica triste, não chora. Não, a É, criança tem que ficar triste sim. O que a gente tem que fazer é acolher aquele sentimento, aquela emoção da criança. Eu te entendo, no seu lugar eu também ficaria triste, mas o que que a gente pode fazer para amenizar isso? Né? Me é, conta, muitas vezes a criança se expressa melhor pelo desenho, né? Ou escrevendo. Então, é por isso que a gente precisa educar, né? E às vezes a é. gente erradamente faz isso, não fica triste. Gente, as emoções, elas são natas do ser humano, né? No decorrer do dia, a gente experimenta quase todas as emoções primárias, pelo menos, né, Cris? Então isso é Isso, próprio do isso. ser humano. E a gente precisa aceitar essa condição. Aí quando você fala, nem todas, porque a gente vê muito, por exemplo, a tristeza é negativa, mas a tristeza nos leva a refletir, às vezes, sobre aquela situação que nos deixou triste, né? De É, pensar até só como fazer eu posso me comportar depois.
quem às vezes a gente vê o filme, né, de uma forma só como telespectador e assiste o filme como especialista, né? A- o, cabe- Exatamente. o cabelo da alegria é azul. Por que o cabelo da alegria é azul? A cor da tristeza é azul, completamente É, azul. Porque a alegria exatamente. nem sempre é 100%, né? Nem Então tem sempre somos alegres o tempo inteiro, o tempo né, Cris? inteiro, né? A É, gente precisa ter saber exatamente isso que você fala, né? Falar com as crianças, não fica assim, porque parece que ficar assim é ruim. Não, eu uhum. posso transformar esse ficar assim para uma forma positiva, né? Exatamente. A questão é o que eu faço, não é sentir a emoção, sentir todos nós vamos sentir, mas o que eu faço com a emoção? Eu É, converso, né? Eu chamo alguém é, para desenhar comigo. Então a gente tem que arrumar algumas estratégias, depende de cada criança, né? Mas de uma forma que eu não prejudique o outro e nem a mim mesmo, né? Isso é saber lidar com as emoções. Isso é um aprendizado, né, Cris? Assim como a gente aprende matemática, a gente aprende também a lidar com as as emoções, emoções. né? E na E a verdade, terapia, pode falar, pode falar. e a terapia é muito isso. Quando a criança chega no consultório, né, assim com esses comportamentos inadequados, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar as emoções. E a gente percebe uma diminuição desses comportamentos inadequados, porque ela começa a saber se expressar. E melhor ainda, ela desenvolve a habilidade da empatia, né? Porque a Uhum. partir do momento que ela reconhece em si essas emoções, ela também vai ver no outro, É, né? e a gente tem que ver até aqui, a Carla falou, e nós adultos também, porque muitos adultos chegam na fase adulta sem saber lidar com essas emoções, né? Exatamente. E aí Tem que se acabam autoconhecer, né, Cris? E a terapia é muito isso, para eu me autoconhecer, eu saber lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções, por que que eu sinto isso às vezes, como eu posso lidar de uma forma melhor, né? A terapia às vezes é muito importante. E assim, depende da história de cada um, não é porque você não quis não saber lidar com as emoções, né? Então, assim, isso tudo a gente vai trabalhando, vai vendo junto, analisando, para melhora sempre, né? E eu digo assim, que até dessas emoções, mesmo a gente conversando com os meninos e tal, né? E até com os adultos, né? Tá aí minha mãe que Sim. não me deixa mentir, eu conversando com ela, a gente, nesse momento, tem que pensar aquilo que a gente consegue fazer dentro da onde a gente está. Porque se a gente ficar pensando naquilo que a gente não consegue fazer, né? Esse É, autoconhecimento para você gerenciar essas emoções que geram sentimentos, porque senão você acaba gerenciando a parte negativa, né? E aí com certeza. gerenciando esse sentimento de angústia, ansiedade, né? Isso. Então E a aí gente pode vir tem. a depressão, né? E aí vem outros transtornos emocionais por não saber lidar com essas emoções e com esses sentimentos, né? Por isso que eu falo muito, Cris, os pais, eles precisam também se cuidar. Como é que eu vou ajudar o meu filho se eu não estou bem, né? Eu, para ajudar alguém, eu preciso estar bem. Então, eu preciso É, muito me observar como é que eu estou lidando com o meu filho, com o meu aluno, com o meu sobrinho, né? Porque a criança, ela lê o adulto que está com ela. Se você está é, demonstrando muita ansiedade, muita irritabilidade, a criança vai pegando aquilo como modelo e vai reproduzindo. Então a gente isso. precisa, às vezes, se policiar mesmo, que é assim que a gente cuida do outro, né? Cuidando de mim, e aí eu vou cuidar dela também, né? Isso a gente tendo autoconhecimento, né? A gente acaba conseguindo cuidar do outro, né? Isso é Exatamente, muito, muito importante. E eu exatamente. vejo o filme, eu gosto muito desse filme, porque eu vejo exatamente essas emoções no dia a dia corriqueiro dela, né? Tem até num Aham, videozinho que a gente postou, na hora que o medo atua, né? Porque o que que é o medo, na verdade? Ele sabe, ele pensa na consequência da causa, né? Causa e consequência. Então exato. acaba É, sendo medo de cuidar, sendo uma emoção de cuidado, né? Então, na exato. hora que ela vai estar no carrinho pela casa, que ela para perto do fio da televisão e pula, né? Aham, Então, às vezes, por exemplo, há um medo, o pessoal olha como um negativo, né? E o filme traz pra gente que é um sentimento não é. muitas vezes associado ao cuidado, né? Causas e Exatamente. consequências. É. Eu Então, digo muito, Cris, que o medo e o nojo são as emoções da sobrevivência,
né? Se eu tenho medo de alguma coisa ou nojo, eu vou evitar aquela coisa que às vezes essa coisa, né? Ela pode me oferecer até risco de morte. Medo de altura, não, eu não vou chegar lá porque eu morro de medo, né? Então, assim, Isso. são emoções que nos levam também à sobrevivência, assim como a raiva, né? A raiva, às vezes, ela me nasce em mim o sentimento de buscar justiça, né? De É, buscar me defender. Então, olha aí uma vantagem da raiva. Então, a gente é, precisa aprender a fazer essa leitura das emoções, da importância de cada uma, né, Cris? exatamente. Tanto é que o lencinho do nojo é roxo, que é do medo, É, né? de medo, exatamente. Tenho medo de comer o desconhecido, que nem foi o brócolis. Aí vem o nojo, né? Então, são Exatamente. expressões de emoções. Então, eu vejo que esse filme ele explica muito no dia a dia, até para os pais entenderem, né? Uhum, Esses sentimentos das crianças do dia a dia, né? Então, eu posso com transformar certeza. esse medo e esse nojo numa coisa mais prazerosa para que ele coma depois aquele brócolis, né? O medo foi embora, Exatamente. o nojo foi embora e aí ela comeu o brócolis. E- Então, é muito importante que são coisas, parece alguns exemplos assim, muito simples, mas que é o dia a dia que ocorre que às vezes a gente não percebe, Exato, né? E, exato. É como eu disse no início, né? Às vezes a gente vai orientando a criança para o bem-estar dela de uma forma errada, né? Quando eu falo é, para não ficar triste, para não chorar, para não se preocupar, né? A criança vai entendendo que isso é errado sentir. Então aí vai é, segurando isso, vai se reprimindo, né? E aí vai causando algumas consequências que não são tão positivas, nem para a criança e nem para a família, né, Cris? exatamente. Kênia, muito obrigada você ter aceito o convite Imagina! aqui com a gente um pouquinho, né? Eu que E agradeço. eu acho que às vezes a gente sente essa necessidade, né? Sim, com certeza. E a gente não consegue, muitas vezes, algumas resistências para terapia, ainda algumas, né? É, Algumas, não só resistência, mas não compreender o que é uma terapia, né? Então, muito, exatamente. muito, muito obrigada. Eu agradeço de coração. Minha emoção é alegria e sentimento é Imagina, gratidão. Cris. A minha também, Cris. Eu só queria deixar uma mensagem, tá? Para quem está assistindo, cuidem das crianças, cuidem dos adolescentes, né? Eu acho que todo mundo sabe que o índice de depressão, de transtorno de ansiedade está crescendo muito entre os jovens e muitas vezes a causa é essa. Não está sendo trabalhada em casa essas emoções. A criança não está tendo espaço de escuta, de acolhimento, né? Hoje eles estão pensando muito rápido, o raciocínio é muito rápido, mas as emoções cada vez mais fragilizadas, os sentimentos. Então, vamos cuidar das nossas crianças, tá, gente? Isso eu falo por É, experiência própria, né? Por estar é, dentro de uma escola, dentro de uma clínica, a gente está precisando cuidar, tá isso bom, mesmo. querido? Muito obrigada pela mensagem, Guininho. Muito Beijo, obrigada. Cris. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, até mais. Então, gente, viu quanta coisa, quanta reflexão boa que a gente, que a Kênia trouxe para a gente, né? A gente fazendo associação com o nosso filme e a nossa conversa. E eu queria exatamente isso, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de emoções, sentimentos, parece uma coisa, né? Uma fala muito pesada, uma fala assim, às vezes só trazendo o negativo. Então era isso que eu queria deixar. E aí a gente vai para um outro aspecto muito importante, que eu considero muito importante, e que a gente trouxe uma pessoa muito especial também, que está com um pouquinho de vergonha, eu acho que vai ser muito, a fala dele vai ser muito bom para a gente. Espera aí que eu vou buscar aqui, estou buscando, gente. Espera aqui, espera aí um pouquinho. Vamos lá. Um convidado que vai ser bem surpresa para vocês. Vamos lá, para a gente ver. Frei Ronildo! Que Quase bom! bem, boa Faz tarde. tempo, senhor! Tudo bem? Tudo bem? O senhor viu aí Graças a a nossa live, né? Que bom que o senhor está aqui com a gente.
Graças a Deus, eu agradeço o convite, Cris. Quero acolher a todos que estão participando da live, a todos, a todas, sejam bem-vindos a esse momento, né? E há pouca hora eu falava de cores, né? E eu estava aqui pensando que no meu quarto, há muito, eu uso as cores azuis, amarelas e verdes. Elas me acalmam e trazem alegria. É lá no meu quarto, meu espaço sagrado, onde leio muito, escuto música, músicas clássicas, músicas instrumentais, a MPB, e tudo isso me ajuda, né? Mas eu confesso que estou com um pouquinho de medo. Nós falávamos de medo ainda agorinha, né? Eu sempre penso o seguinte: se o medo for positivo, ele pode nos trazer a vigilância e a prudência, aquela que Jesus pede no Evangelho. Se ele for negativo, ele vai nos trazer o encolhimento, a vergonha exacerbada, a timidez e nos conduz à dor. O mesmo podemos, nesse tempo de pandemia e tantas coisas que estamos vivendo, né? O mundo mudou muito, e aí devemos pensar que a pandemia também nos tirou o chão, nada mais é fixo, não temos aquele mundo da realidade de 16 de março, né? Quando nossas escolas pararam, o mundo, as pessoas estão um pouco agressivas, algumas pessoas, né? A agressividade, se ela for positiva, naquela ideia da boa energia que a espiritualidade requer, nos conduz à criatividade, à fé e à esperança. Porque nós precisamos ser criativos para gerar vida, né? Mas se ela for negativa, vai nos trazer a violência, a indiferença, a falta de diálogo, a falta de compreensão, né? Isso é ruim. O mesmo é o amor, aquele amor que Jesus nos pede para cultivar na espiritualidade, né? Em família, a cordialidade, a cortesia, né? A ajudar um ao outro. Agora, se ele for negativo, nos conduz ao ciúme, à possessividade, nos conduz a adonar das pessoas, né? Então, eu quis começar com isso para dizer, eu estou com um pouquinho de medo, mas juntos podemos construir alguma coisa, algum diálogo, tá? Mas, ó, o medo transformou o Senhor. Foi maravilhoso. Tua fala tá maravilhosa. Eu não sei que medo é esse. Mas, Cris, assim, para quem está começando agora, eu trabalho também no mundo da rádio. Aqui em Anápolis nós temos as rádios, a Rádio 96, a Rádio 97 FM, Rádio São Francisco, né? E aí um pouco que eu conversava lá outrora, eu quero partilhar com você aqui. Por exemplo, quando foi falado da ansiedade, angústia, do medo, nós já falamos isso um pouco, né? Isso afeta os nossos afetos em casa. Por exemplo, aos pais, os adultos, os pais, as mães que estão nos acompanhando agora, né? A pandemia trouxe para nós a retração econômica. Isso nos traz medo, nos traz ansiedade, né? Nos traz angústia. Trouxe a perda da certeza do emprego. Muitos que estão nos acompanhando agora, isso nos traz ansiedade e angústia. O que vai ser de mim no final do mês, no início do mês que vem, né? A espiritualidade também nos leva a ver o futuro adiante. A incerteza do futuro, né? A pandemia, a Covid-19, tirou aquele mundo estável que tínhamos e nos trouxe a instabilidade. Pais com medo de ter a saúde afetada, porque os pais querem cuidar dos seus filhos, querem cuidar dos seus pais, né? Que são os avós, querem cuidar dos outros, mas têm medo. Portanto, usar a máscara, nós vamos voltar a isso, lavar bem as mãos, usar álcool em gel. Eu diria agora que o isolamento social, se tivéssemos essa oportunidade da testagem cotidiana, né? Agora é mais um isolamento social, porque precisamos ir retomando a vida aos pouquinhos, né? O medo também nos induz a retração, isso não pode acontecer. Pais e mães que estão nos acompanhando, né, que acompanham os seus filhos nas tarefas escolares e tendo que trabalhar home office, isso é preocupante. E aí eu peço aos pais que estão nos acompanhando, né, entendam um lado que eu sempre deixo claro,
vocês não são os professores dos seus filhos, Perfeito. são nossos parceiros. Então, construir esse diálogo com a escola, né? Construir o E- diálogo com os professores, com os gestores, e, acima de tudo, proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. É de suma importância explicar para nossas crianças, numa linguagem simples, acessível, o momento que estamos passando. Não é período de férias, né? Mas é um momento que nos pegou de surpresa todos nós e precisamos a criatividade, a fé e a esperança. Esperança. Jesus Isso. nos diz: não tenhais medo, guarde a esperança. Tendes fé, eu estou com você. Olha que coisa bonita, né? É muito. As nossas crianças e Não tá. adolescentes também são afetadas. Por quê? A reclusão social. A criança gosta de brincar, gosta de abraçar, gosta de codividir espaços, e agora não tem mais isso, né? Nesse momento. A escola é o meio social que ela gosta, né? É a segunda casa dela de verdade, né? Os amigos Sim. têm uma representatividade muito grande para elas, né? E aí eu trabalhei no Colégio Santo Antônio, trabalhei na Paróquia Santo Antônio entre 2010 e 2012. Eu via lá a nossa escola, o pátio da igreja é o segundo lar, né? A missa das 10 horas da manhã, no domingo. Então, esse estresse das aulas remotas, o limitar os espaços de circulação, tudo afeta a saúde da criança e do adolescente. E aí estamos no mês de junho, maio, junho, julho, vem a gripe, vem a febre, vem outras doenças próprias dessa idade, né? Da estação do ano que estamos vivendo. E aí é hora de nós adultos, mais do que nunca, compreender o organismo da criança, compreender o organismo do adolescente, né? E dialogar sempre. Não sei se você tem acompanhado em vários estados a violência contra a criança e contra o adolescente. Tem aumentado, né? E aí é hora também de nós, adultos, juntos, unirmos forças para proteger que a criança e adolescente não é o futuro, é o nosso presente hoje. É agora. É o agora, né? É a geração que vai nos suceder e tem que fazer muito bem, né? Daí devemos prestar mais atenção em nós, em nossos gestos, nossas falas e cuidarmos disso, né? Às vezes nos estressamos e damos má respostas, isso afeta a espiritualidade, né? Afeta as nossas relações em casa. E gera sentimentos, né? As respostas geram sentimentos, as emoções geram sentimentos que não são bons, né? E Que nesse nós... momento a gente está precisando se acolher, né? Isso. E aí aquela oração de São Francisco, né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver discórdia que eu leve à união, né? Ser esse instrumento de unidade. Daí o nosso chamado vocacional, né? Cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde espiritual de maneira coletiva, do convívio social, né? Sabermos que mesmo no isolamento social, quem mora num prédio, nós temos vizinhos que dividem os mesmos espaços conosco, né? Quem mora em casa, os muros que nos dividem, né? Cuidar também dessas pessoas. E aí volume do som perturba. Olha, Devemos lembrar disso. O puxar a mesa dentro de casa para mudar de um espaço para outro perturba também, né? O estresse, às vezes, chega no limite, né? E aí, cuidar da alegria. São Francisco nos ensina, né? Não cultivar a felicidade. A felicidade, ela pode ser momentânea, mas cultivar o espírito de alegria, né? Me alegrar com a conquista do outro, ajudar o outro a superar um processo de tristeza. Nós vimos aí uma sociedade, até ontem, nós tínhamos perdido mais de 35 mil pessoas. É sadio, de uma maneira muito na linguagem própria, explicar às crianças o que está acontecendo, explicar aos nossos adolescentes que as pessoas que morrem não são números,
São É, pessoas, são patriotas, né? Que pertencem ao nosso país. Ajudar a passar o luto e recuperar a alegria, né? É é, necessário recomeçarmos. E aí é onde Jesus diz: não tenhais medo, tendes confiança. Então, guardar a esperança, a paz de espírito, é, criar espaços de solidariedade e respeito, o muito marido bom. respeitar a esposa respeitar os maridos, os pais respeitarem os filhos, principalmente os adolescentes gostam, a gente abre a porta do adolescente, assim, a porta do quarto é uma caverna, né? Mas ali é o espaço que eles se encontram. É É verdade. boa, é boa. E os filhos respeitarem o quarto dos pais. Os pais precisam ter o espaço. O quarto é o ambiente dos pais. É o espaço Isso. sagrado, né? Tudo pode ser acertado, conversado em família, né? Todo mundo saber Sim, qual é o seu espaço, todo mundo entender que naquele dia um de repente não pode estar bem, então eu vou acolher, de repente vou fazer a atividade, a tarefa dele para poder gerenciar esse momento dele. Então, respeito também de cada um dentro de casa, né? E saber o espaço físico e o espaço emocional, né? isso. Nesse espaço emocional e até no ambiente físico, o Papa Francisco nos ensina algumas palavrinhas, né? De Uhum. cortesia. Muito obrigado. Desculpa por E, alguma palavra que eu falei, né? Que isso. ofendeu. Seja bem-vindo ao nosso convívio familiar. Então, se reinventar com criatividade. Os pais também aprender a redescobrir os dons dos filhos e os filhos permitirem que os pais erram também. Às É, vezes, nós não percebemos que os nossos pais erram e que eles têm possibilidade de reconstruir-se a partir dali, né? é, E ajudar o próximo, fortalecer os vínculos humanos, rezar por nós, rezar para sairmos, eu digo assim, que daqui a 35 meses nós teremos uma noção real do que a pandemia atingiu a nós. Os estados federados, cada um na sua particularidade, né? Brasília, aí como nosso estado federado, só daqui a 35 meses. Mas cultivando sempre esse espaço de esperança. O nosso tempo vai rápido, né? isso. Ser solidário com as famílias atingidas, né? Atingidas de todas as formas, pelas Forma. perdas, as perdas Econômica. dos seus entes, a perda do emprego, a perda do espaço na convivialidade social, né? Cuidar das Isso. nossas faixas etárias, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, né? Me doeu muito quando lá no início da pandemia ficavam falando que o idoso é que nos colocava em risco, né? Meu Deus, quando eu penso no meu pai com 72 anos de idade, ele que lutou para me dar estudo, para me incentivar a chegar aonde eu cheguei, né? Ele não é Uhum. responsável por isso. Ele faz parte da minha história e com amor eu vou dizer para ele, papai, agora fique em casa e nós, sim, dentro do nosso limite de possibilidade, vamos ajudar. Vamos cuidar. Isso. É isso mesmo. Cuidar. Ô, Frei, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Onde é que o senhor botou esse Sim. medo que o Oi? senhor estava? Onde é que o senhor botou esse medo que o senhor estava? A gente vai vencendo aos poucos, sabe? Ah, muito bom mesmo. Tem Eu alguma pergunta? adorei. Sim. Eu adorei. Não, o senhor foi falando e respondeu tudo que a gente, nesses quatro aspectos do dia a dia, né? Que é a parte que o senhor veio trazer para a gente, essa parte espiritual, o senhor resumiu muito bem, é exatamente isso. E esse olhar, esse cuidado sempre, e muitas vezes não é só com aquele que está em casa, mas aquele que o senhor falou do muro do lado, do vizinho, que é prédio, né? Isso. Então, da gente ter, a gente vê aí, né, tantas pessoas fazendo solidariedade, se juntando, se organizando. Então, isso é muito, muito, muito bom, A viu? nossa, Eu a queria. nossa, pode Pode falar, terminar. Fran. A Não, nossa pode falar. rede escolar está com uma proposta muito bonita, respire amor, inspire solidariedade.
né? Isso. Isso é muito importante, sermos solidários. E aí a minha preocupação nós estamos falando de ambiente de casa. Eu trabalhei na pastoral de rua em Goiânia em 2019. Em outros anos também nós estamos sempre trabalhando os moradores de rua. Cresceu muito, né? Cuidar Uhum. do outro. E nos chegou uma pergunta agora aqui pela professora Amanda, que ela está me Sim, mostrando, sim. a relação de pais e educandos, filhos e escola quando voltarmos. A minha primeira dica é cuidarmos da autoimagem. Isso é muito importante. Cuidar É. do autoconhecimento é muito importante, sabermos dos nossos limites, né? E Uhum. diálogo e compreensão. Depois, os pais ajudarem os filhos a cuidar da autoimagem, né? Eu sempre dizia, eu trabalho com a formação dos jovens frades, e eu sempre digo para eles, olha, nós somos pessoas bonitas, educadas e elegantes. Então, no retorno às aulas, nós já temos uma proposta de acolhida, né? Enquanto que rede educacional franciscana, estamos trabalhando com os nossos gestores, com as nossas assessoras, né? Uma proposta pedagógica. Agora, nesse relacionamento de pais e filhos, cada vez mais é diálogo, é saber que não temos um mundo como tínhamos antes Uhum. de 16 de março de 2020. Aquele mundo não retornará daquele jeito. É. Tudo mudou, mas com um pouco de paz, um pouco de diálogo, de compreensão e de acolhida. Usar máscara, usar álcool em gel, saber que cuidando de mim eu estou cuidando do outro, né? Usar as redes sociais, engraçado, né? Até pouco tempo nós discutíamos até onde era benéfico. Hoje estamos redescobrindo, olha que coisa bonita que estamos fazendo, né? Isso, Pelas redes sociais, um diálogo profundo, né? isso. Então, Juntando pensamentos, né? Juntando pessoas, fazendo a mesma, fazendo uma linha do bem, né? Isso que é importante. isso. E para finalizar, eu acredito que dentro do diálogo e dentro da compreensão, nesse espaço de respeito, é fundamental a espiritualidade. E aqui, para quem nos acompanha, a espiritualidade não é a religião instituída, né? Isso. E isso é importante dizer, porque eu tenho a espiritualidade budista, eu tenho a espiritualidade hinduísta, eu tenho a espiritualidade judaica, eu tenho a espiritualidade islã, eu tenho a espiritualidade cigana, eu tenho a espiritualidade, inclusive, daqueles que não professam uma religião, mas que praticam a solidariedade, o respeito. E aí o Humberto Eco dizia, aonde vai até a nossa ética? Né? Não é mais aquela, o meu direito e o meu dever vão até onde começa o seu, mas é que o meu Isso. direito e o meu dever caibam no mesmo espaço. Aí é Ei, esse espaço de acolhida e solidariedade. Frei, eu não tenho como agradecer sua participação com a gente, falando desse aspecto espiritualidade, trazendo para a gente aí palavras tão sábias, tão queridas, viu? Agradecer aí a Rede Franciscana de ter cedido o senhor para estar conversando aqui com a gente um pouquinho. Eu quero agradecer do A fundo do Amanda que coração. está fazendo seu making-off aí, né? Isso. Correto. Queria agradecer muito a sua participação. Muito, muito, muito obrigada, viu? As suas palavras e que o senhor esteja aqui, seu filho tecnológico, deixa aí o seu medo que já acabou e continue aí acompanhando nossas lives, viu? Eu quero Muito, muito, agradecer. muito obrigada, viu? Obrigado de coração, paz e bem. Paz e Tchau. bem para o senhor também. Tchau. Gente, essa nossa live hoje tá tudo de bom, não tá? É muito bom. A gente vai falar um pouquinho que eu acho que está muito ligado às nossas emoções, nossos sentimentos, que vem a parte social, né? A gente falou da emocional, a gente falou da nossa parte social. E eu vou estar convidando ela para estar falando também, uma querida, uma psicóloga amiga. Peraí, que eu vou achar ela aqui, orientadora. Deixa eu achar ela aqui, que eu não tô achando, não. Deixa eu ver.
Gente, quanta gente! Que alegria ter vocês aqui. Agora olhando, eu não tô achando a Alê. Eu tô achando o esposo dela, mas eu não tô achando a Alê. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho, meninos. Eu não tô achando. Deixa eu ver aqui se eu passei, eu não vi. Senão eu vou chamar ela pelo zap, pelo coisa do esposo. Será que ela tá usando? Achei aqui. Para ela falar um pouquinho da gente desse aspecto social, desse aspecto escola, né? Pra gente conversar. Achei! Me achou agora! Que bom! Achei! Que bom, Ale, que Cris! bom você estar aqui com a gente. E aí a gente já falou desses 4 aspectos tão importantes, né? Ligados às emoções, a esses sentimentos nesse momento. E aí eu queria muito que você falasse dessa relação aí, desse social, né? De um dos 4 aspectos da família, da escola, das demandas pedagógicas que estão acontecendo, como que você vê, tem esse olhar aí, se você viu que essas emoções mudaram, né? Como é que elas Muito. estão? Então, pois é, fala um pouquinho aí pra gente. Bom, obrigada pelo convite, né? A Kênia e o Frei não teve medo nenhum, né? Tá arrasando nas redes sociais. Cris, olha só, eu queria começar primeiro, mudança de rotina, isolamento social, saudade dos colegas, saudade dos professores, a Uhum, preocupação dos pais e a falta de resposta sobre o futuro, isso tudo está gerando um turbilhão de emoções. E uhum, aí, se me permite, eu vou fazer uma metáfora que eu achei muito legal, que para a gente começar, em que todo mundo já ouviu isso. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente do teto. Caso esteja acompanhado de alguém que necessite de sua ajuda, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro, né? é, Isso é fundamental, mas agora está assim imprescindível. Por quê? O ambiente familiar nesse momento é super importante. Para algumas famílias ele tem super ajustado, estruturado, horários, rotina, mas outros nem tanto, né? é, Então é. isso está gerando uma confusão, um turbilhão de emoções, né? O pai Na, teve da noite para o dia, eu falei que todos, né? Virar uma chave. A é, gente virou uma chave, né? isso, Assim, em 24 horas eu tive que aprender no computador, coisa que eu não sabia, a é, fazer live, o aluno, aula remota, é. né? Então isso Atendimento tudo às gerou, famílias, atendimento com às certeza. famílias. Um ambiente virtual e tudo mais. Então, eu acho que o ambiente familiar conta muito. E por que eu comecei com essa frase? Que eu acho que o principal agora, o pai tem que ter esse cuidado de cuidar dele, sabe? Esse momento de cuidar dele. Uhum. Aquele momento que ele tinha do cafezinho lá na hora do serviço, vai para a varanda, olha a janela, respira, volta. Né? O Ó, Frei falou uma coisa super importante que eu falo muito com os pais. Eles estão se sentindo culpados, vocês não são professores. Não é, são professores. O aluno está dando conta de assistir uma aula, legal. Então, e cada um tem o seu ritmo, respeitar o ritmo desse aluno, né? Eu acho que é, isso é muito importante. E foi falado muito a questão de ouvir. Então, para mim, a rotina é fundamental, a gente não pode uhum, perder a rotina. é, Respeitar que cada um tem um ritmo. Eu posso ter 3 filhos em casa, ou até gêmeos, como tem uma colega minha que está aqui, uma amiga querida. A Flávia está aí na live. Ela tem gêmeos. Então, cada um é de um jeito, né? é, Então, a é, gente conversar sobre as emoções, falar o que está acontecendo. Isso é é, importante. E outro sentimento do aluno que eu estou percebendo demais atendendo eles estão se sentindo vigiados. aham, Vigiado. Porque em casa, já fez o dever? Já está na aula online?
já fez isso, já fez aquilo. E na escola, querendo ou não, ele tinha uma liberdade. Tem o momento dele, né? Isso. Isso eles têm relatado mesmo, assim, se sentindo um pouco sufocado, né? Esse sentimento aí de sufocar. Eu acho que isso é verdade, é mesmo. Eles não têm mais o tempo deles, né? Com certeza. E assim, e eu falo muito, e eles, isso não está dando certo, a live, o professor, então a gente assiste. Eu falo, gente, 2 palavras de ordem nesse momento: paciência e cooperação. Não tem como. Cooperação em que sentido? Não deu certo? Ajuda o colega, vai lá, mostra para ele como é que faz. Então, a gente está conseguindo integrar. Tem o momento, sim, porque o social faz falta. Eu acho que a escola tem que proporcionar momentos de lazer, momentos de descontração, né? Então, as lives, as aulas online, elas não podem ter uma pegada conteudista. Ela tem que preocupar. Como é que você está se sentindo hoje? O que você fez no final de semana? Ter esse contato. E esse contato de ter esse sentimento de pertença que a gente tem na escola. É importante. Né? Então, ter esse sentimento. E assim, então eu vejo 2 lados. A família se sentindo culpada, eu falo, não se sente culpada, estamos todos aprendendo. Primeiro ponto. Acho que não existe culpa, existe aprendizagem, existe reflexão, troca de experiências, diálogo. A escola tem que ter esse momento dessa escuta ativa, de abrir um canal aberto. Eu falo que eu não tenho hora mais para atender família. Tem família marcando atendimento virtual comigo às 20 horas, coisa que eu não faria na escola, mas é o momento que a família tem, e esse momento cabe a mim acolher. Eu preciso disso. Permitir, né? Isso escolher, né? Você como você. Aí você não nem como orientadora, nem como pais, mas de repente como um ser humano que nesse momento está precisando de acolhimento, né? Com certeza. Então, eu acho que. E 2 emoções, né? Que vocês falaram muito do medo, né? E aí eu trago o livrinho, ó. Olha que legal. Quando eu sinto medo, né? Para trabalhar aí com as crianças. Paloma, cadê você? Ela trabalhou muito esse livro, é uma coleção, dica aí para os pais, para trabalhar com as crianças, uma forma lúdica, né? De poder. E tem esse outro aqui também, Cris, muito legal. Mostre. Que é O Monstro das Cores. Se vocês quiserem pegar o nome do livro, vai estar gravado. Ótimo. O Monstro das Cores. Então, era um monstrinho que ele tinha... Os sentimentos dele eram confusos, ele não sabia, e aí vão aparecendo vários. A tristeza, olha, a raiva, olha, a alegria. E aí vem, ó, a tristeza. E esse aqui, o medo também. Então, é um livro bacana, que e lúdico, né? Além do filme, claro, que é maravilhoso. Ótimo. Esse livro é muito legal e é um jeito de a gente trazer essas emoções aí que estão à flor da pele. Na verdade, eu estou falando que a gente está descobrindo emoções que a gente nem sabia, né? Nem sabia, exatamente. Gerando sentimentos que a gente também nem sabia, né? É isso, eu acho que vale a pena a gente estar reforçando, estar falando disso todo o tempo, porque a gente vê que é uma demanda diária, a cada minuto, a cada tempo, as mães preocupadas, as mães angustiadas, os pais, será que meu filho está aprendendo? Será que ele vai... É um ano perdido, né? E esse social, para eles estão sentindo falta. Até a mamãe falou essa questão do professor passar essas emoções positivas e deixar ele falar, deixar ele se expressar, porque às vezes o professor também na insegurança dele, nas emoções dele, né? Que ele também teve que se ressignificar, como a gente falou semana passada, também está aprendendo a dar essa chance para esses meninos e está
produzindo esse momento com eles, né? Então, é um momento para todos, né? E eu acho que essa fala, essa ideia dos livros para trabalhar tanto os pais como as professoras em casa e tá ressignificando esse processo, ele é muito, muito, muito importante. O seu olhar que a gente trouxe, e é tão bom, por isso que é tão bom esses olhares diferentes, novidades, formas diferentes, né? Isso é Isso, muito. com certeza. Assim, e eu acho que é o momento, né, Cris, da gente estreitar e aprimorar os laços, né? Tanto em casa quanto na escola. Então, é aquilo que eu falei do momento da parada, e eu estou falando enquanto família, né? Porque a rotina mudou, né? E eu falo muito com os pais. A gente não pode desgastar a relação pai e filho, Uhum. pai e filho com a questão escolar, porque senão ninguém vai dar conta, Não vai dar né? conta. Não Não vai. vai. Então, assim, a gente sabe que esse ensino remoto vai perdurar. Provavelmente nós vamos ter um ensino híbrido, né? Isso. Então, vai ter que se adaptar, não tem jeito, né? Uhum. E outra coisa importante, não cobrar excessivamente, não é a mesma coisa. Tem aluno que acordava às 5 da manhã, ele não vai acordar às 5 para estar às 7h30 na frente do computador. Não adianta. Isso você vai bater, vai estressar. Então, faz uma tabelinha, converse, pergunte para ele, deixa ele falar esse ponto, sabe? O aluno, o filho, enfim. Saber ouvir Monta, também, né? exatamente. Eu acho que estar junto é a melhor forma. Então, eu acho que, para mim, cooperação e paciência está sendo fundamental, e eu falo que a gente está aprendendo junto a cuidar um do outro. Esse é o principal lição da quarentena. É verdade, é verdade. E às vezes a gente acha que só a gente está sentindo. Aí quando conversa com o outro, né? Aí a gente vê que vários estão sentindo a mesma coisa que a gente. Tem dias que a gente está mais down, tem dia que a gente está mais otimista, então vai tomando aí as nossas emoções. Ale, eu queria muito te agradecer, né? Ter Eu que aceito o agradeço. convite. E foi muito bom as suas ideias, as suas duas palavras aí, paciência e cooperação, foi Ó, o maravilhoso. livrinho, O Monstro das Cores, fantástico. Ótimo, maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. E aí a gente está aqui sempre e tendo também outras novidades, pode passar que a gente transmite. Muito, muito, muito obrigada, viu? Ó, Beijo, ó, coração. Beijo, até breve. Tchau. ai, gente, essa live trouxe muitas emoções, muitos sentimentos bons. Eu queria agradecer muito de vocês aqui. Muito, muito, muito. Kênia, muito obrigado. Frei Ronildo, Ale. E eu queria deixar agradecimento também para todos que participam, que está aqui todo sábado com a gente. E aí, no sábado que vem, vocês vão ver, vai ter uma live muito legal, muito boa e que muita gente às vezes não conhece ainda. E quem quiser buscar, já buscar, a gente vai ter informações com a nossa amiga Mariama. E aí a gente vai estar falando sobre comunicação não violenta. E esse violento que a gente pensa só de físico não é, tá? Então, comunicação não violenta no sábado que vem. Vou trazer bastante novidade durante a semana para vocês, viu? Muito, 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 muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, viu? Muitas emoções e esse momento. Obrigada a todos. Um bom final de semana.